como vocês estão? Beleza, beleza? Como foi o feriado? Descansaram, brincaram? Ou fizeram as atividades que estavam em atraso, hein? Bem, hoje a gente vai fazer a nossa revisão de geografia, tá bom? Vou fazer com vocês o mesmo esquema que eu fiz com as revisões de português e de história. E assim também farei com as outras revisões, tá bom? Com a de matemática, com a de ciências e com a de geografia, que é o que a gente vai fazer agora, né? E também com a correção das revisões, da revisão de matemática, tá? Então, eu vou lendo, vou explicando. Aí vocês vão vendo o que vocês podem ir fazendo. Vocês podem ir lendo comigo e na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês pausam o vídeo, né? Fazem a atividade, depois vocês dão continuidade ao vídeo, porque aí vocês conseguem fazer a revisão junto com a minha explicação, fica muito mais fácil, né? Então, vamos lá, vamos começar, ó. Revisão de geografia. Número 1. Por meio de um desenho retrate uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Bem, relembrando, a paisagem natural é aquela que não teve intervenção humana, né? Que o homem não mexeu. Já a paisagem cultural foi aquela modificada pelo homem, certo? Aquela paisagem que teve modificações, tia, mas um jardim ele é natural, mais ou menos, né? A planta que está ali, ela é natural, mas ela nasceu sozinha? Não, ela precisou de alguém para plantá-la ali. Então, ela não é uma paisagem natural, é uma paisagem cultural, porque ela foi modificada pelo homem, tá bom? Então, vocês vão fazer um desenhozinho aqui, molezinha, tá, gente? Um desenho de uma paisagem natural e de uma paisagem cultural, certo? Agora, número 2. O que são águas continentais e águas oceânicas? O nome já diz, oceânicas. Águas oceânicas são aquelas que vêm do mar, dos oceanos, né? E já as águas continentais são aquelas águas provenientes das cachoeiras, dos rios, lagos, lagoas, tá bom? Então, molezinha. É só vocês explicarem. Águas oceânicas são aquelas águas que vêm do mar, dos oceanos, aquela água salgada, a água da geleira, né? Aquela água daquelas geleiras que ficam lá no Polo Norte, lá na Antártida, que ficam congeladas, essas também são águas oceânicas, porque elas estão no mar, elas só estão congeladas, tá bom? E as águas continentais são aquelas águas docinhas, né? Água do rio, água da lagoa, tá bom? Moleza. Aí aqui no número 3 vocês vão classificar o que são águas oceânicas e o que são águas continentais, tá bom? No número 4, complete as frases com as palavras do quadro. Então, aqui nós temos foz, rios, solo, rio, curso, impermeável, rio e solo, tá? Eu não vou dar a resposta, mas eu vou explicar cada uma, tá bom? Para facilitar e vocês conseguirem realizar. Letra A. Os são cursos de água corrente que podem ser provenientes de nascentes, lagos, das chuvas ou do derretimento das geleiras. Então, os é aquele que a água vai fazendo assim, ó. São cursos de água corrente. O que são águas correntes? São águas que não ficam paradas, né? Elas estão sempre em constante movimento. E, geralmente, elas saem daquele lugar e elas vão andando, né? Aquela aguinha vai andando até ela chegar ou em uma lagoa ou no mar, né? Então, depende muito, ok? Letra B. O superior a área do. Então, o que é superior? Aquela partezinha lá do rio, né? Aquela parte superior do rio. O que é superior? Aquela parte que começa lá em cima. Então, ó, o tananã, superior é a área daquele que faz assim, que a água vai fazendo assim, ó. Mais próxima de sua nascente. Nascente é onde a água nasce, de onde a água brota, tá bom? Então, a água está brotando de uma nascente, é onde a água está nascendo, tá? Geralmente, essas nascentes, elas estão no alto de montanhas, ok? Tá? Letra C.
Já o curso inferior, o que é o curso inferior? É aquela parte de baixo, né? Superior em cima, inferior embaixo. Já o curso inferior é a parte final do quê? Daquela aguinha que vai fazendo assim, que vai se movimentando, né? Assim. Então, ó, já o curso inferior é a parte final do... Onde está localizada o quê? Então, vocês vão ver aí, tá bom? Quem tiver dúvida, olha lá na apostila. Joia? Letra D. Boa parte da água da chuva é absorvida pelo quê? Quando a água cai lá do céu, aí ela bate em um lugar, né? Lá no chão. Só que o chão ele tem um outro nome tem esse chão. Aí, quando a água bate lá nesse chão, ela é sugada, né? Ela vai ser sugada. Ó, boa parte da água da chuva é absorvida pelo... não é chão, hein? É uma das opções que estão ali. Outra parte dessa chuva penetra pela terra até encontrar uma rocha, o quê? Aí, quando ela vai encontrar essa rocha, ela para em um determinado lugar. Então, ela cria uma espécie de água subterrânea ali naquele lugar, tá bom? Então, ela fica paradinha ali. Isso tem um nome, eu quero que vocês vejam lá no livro, tá bom? Então, ó, prestem atenção, a água vai descer lá pela terrinha, mas não é terra que eu quero o nome. E aí, ela vai encontrar uma pedra, né? Porque lá no fundo da terra, lá, bem lá no fundo, é cheio de terra, de pedra, perdão. E aí, quando ela encontrar essa pedra, ela vai parar. E ela vai formar uma coisa que eu quero que vocês deem uma olhada lá no livro, tá? Lá na apostila de geografia para vocês verem, ok? Quero ver quem é que vai adivinhar o que eu tô falando, tá bom? Então, ó, prestem atenção. E essa rocha, ela é uma rocha que não deixa passar água. Então, se ela não deixa passar água, ela é uma rocha, o quê? Resposta tá aqui dentro desses quadradinhos, tá bom? Então, vamos lá. É formado pela decomposição das rochas. A mesma resposta da letra E também é a mesma palavrinha da letra D. O quê? O que foi se dissolvendo com o passar dos milhares e milhares e milhares de anos, né? Aí, o que acontece? Foi se dissolvendo, ficando fininha e tornou o quê? A rocha foi se decompondo, se esfarelando e formou o quê? O que será que a rocha se formou? Né? O que será que a rocha formou? Mas isso, ó, em milhares e milhares e milhares de anos. Não foi muito rápido, não. Demorou muito tempo. Pesquisem lá que vocês vão ver. E a resposta é a mesma da letra D. Quem souber da letra D vai conseguir fazer a da letra E, tá bom? Aí agora lá no número 5, nós temos assim, ó, esse conjunto de diferenças na forma da superfície terrestre é chamada relevo. Então, o que é o relevo? O relevo são as formas da Terra, né? Da superfície terrestre. Então, nós temos as montanhas, nós temos as depressões, nós temos o planalto, as planícies, né? O morro, mas o que? O vale, tá bom? Então, ó, vocês vão ter que nomear cada um. Lembrando que o morro é aquele que tá lá em cima, né? Aqueles grandões, as cordilheiras, o conjunto de montanhas. Aí nós temos o vale ou a depressão, que é quando tem a montanha e ele, ó, desce. Nós temos também o morro, que é uma montanha baixinha, né? Uma montanha menorzinha. Nós temos a planície, que é onde nós moramos, né? Porque a planície ela é próxima ao mar, ela é quase no nível do mar, ela é um pouquinho só mais alta, né? Que é onde nós moramos. E nós temos o Planalto, Planalto Central, Brasília, né? Onde fica a capital do nosso país, Brasília. Então, o Planalto, ele não é um morro, mas ele também não é uma planície. Ele é um pouquinho mais alto do que a planície, tá bom?
ele fica acima da planície e abaixo do morro, da montanha, tá? Então, prestem atenção que vocês vão saber responder molezinha essa questão número 5. Agora, número 6. Procure no caça-palavras os fatores que determinam o clima de um lugar. O que será que determina o clima de um lugar? Será que é o vento? Será que é a temperatura? O que será? Quando a gente vai em um lugar que é muito frio, o que determina o clima daquele lugar? Para ele ser frio daquele jeito, né? Será que são as chuvas, o vento, né? A baixa umidade do ar, que faz ficar calor, que faz o tempo o ar ficar meio ressecado e resseca o nosso nariz. Bem, o que será? Então, vocês vão achar aqui os fatores, tá bom? Que influenciam o clima. O que é o clima? O clima é como normalmente é a temperatura daquele lugar, daquela determinada cidade. Por exemplo, em uma cidade serrana, onde é muito alto, né? Porque eu já expliquei isso para vocês. O calor, ele não vem propriamente dito lá do alto, porque teve gente que falou assim: tia, mas se lá em cima na montanha é mais perto do sol, por que lá em cima é mais frio? Vocês se lembram disso? Porque o calor, o sol, ele transmite o calor, certo? Correto? Até aí tudo bem. Só que ele aquece o quê? Ele aquece o solo. Então, quanto mais terra tem para ser aquecido aquele solo, mais tempo ele demora para esquentar, né? Por isso que aqui onde a gente mora, fica quente rápido. Por quê? Porque aqui tem pouco solo para ser aquecido. Então, o solo esquenta e transmite aquele calor sobe, não é? Quantas vezes a gente já passou na estrada e a gente viu aquele asfalto parecendo que está derretendo, né? Então, por quê? Porque aonde é mais baixo é mais calor. Por quê? Porque o calor ele vem do solo, né? O solo aquece e aí fica quente. E agora já onde é mais alto, né? O que acontece? O solo demora mais tempo para poder esquentar. E aí, quando ele demora mais tempo para esquentar, significa que vai ser menos calor, tá bom? Então, vamos lá. Então, o clima é determinada temperatura de uma região, tá bom? Onde é muito alto, geralmente faz mais frio. Onde é mais baixo, próximo às praias, ao mar, geralmente é mais calor. Tá bom? Então, o clima é como a gente determina a temperatura daquele determinado lugar, ok? Então, agora aqui a gente vai para o número 7. Observe e escreva quais tipos de vegetação elas representam. Então, aqui nós temos 3 imagens de vegetações diferentes, ok? A primeira imagem que nós temos aí é a imagem da floresta amazônica, ok? A maior floresta tropical do mundo, tá? Então, aí nós temos o rio Amazonas cortando a floresta, tá bom? Então, a floresta amazônica, ela tem um clima quente, porém chuvoso. Por isso que as árvores estão sempre muito verdinhas, né? Porque chove constantemente, tá? E aí, na imagem de baixo, nós temos a caatinga. Não é caatinga, já falei, né, meninos? É caatinga, com 2 As. E lá na caatinga predomina um clima muito seco, né? Com poucas chuvas, muito calor. E aí, vocês vão ver nas imagens que as plantas, elas não resistem, então elas acabam morrendo, acabam ficando ressecadas e geralmente sobrevivem os cactos, as palmas. Por quê? Porque elas conseguem absorver mais água nas raízes, mas elas também não duram muito tempo, elas resistem um tempo maior, né? Mas não tanto tempo, ok? E na outra imagem, nós temos um manguezal. Lá no manguezal, tem bastante lama, é bem úmido o solo, onde vivem aqueles caranguejos, né? Ou guaiamum, que o povo fala aí, que eles vendem na estrada, né? Tem quem gosta, eu particularmente não gosto, mas tem um monte de gente que gosta. Enfim,
E o mangue, ele tem uma terra úmida, lamacenta, né? E ele também tem árvores altas, né? Porém com troncos finos, que predominam lá no mangue. Já na floresta amazônica, nós temos árvores grandes, né? Que predominam, árvores de vários e vários metros. Já no mangue nós temos árvores altas, porém nem tão altas, e elas têm o tronco fino. Já na caatinga, as árvores geralmente elas são pequenas também, tá? E vivem muito secas porque não tem água para molhá-las, ok? Vamos para a última página. Observe as imagens e responda. Então, aqui nós temos a cidade de Florianópolis, no início do século XX, a mesma cidade na década de 1930 e a mesma cidade no início do século XXI. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reparar essas 3 imagens e vão responder as perguntas. Essas 3 imagens, elas mostram a mudança da paisagem. Lembra que a gente falou sobre as mudanças na paisagem? Então, vocês vão reparar que a mesma paisagem ela foi modificada. Mas ela foi modificada por quem? Pelo ser humano, pelo homem, né? Porque sozinha ela até poderia se modificar, mas não da mesma maneira e também não com a mesma rapidez, né? Que o homem consegue modificar a natureza. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Então vocês vão responder aqui, ó. Letra A, o nome da cidade retratada nas imagens. Letra B, qual paisagem representa o menor número de transformações humanas? Então, vocês vão ver. Isso é bem óbvio, gente, porque antigamente, né, as cidades elas não tinham tantas modificações quanto nós temos hoje em dia, né? Antigamente se construíam casas sim, porém o desmatamento era muito menor. Hoje em dia, infelizmente, o desmatamento é gigantesco. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Comparando as imagens 1 e 3, qual elemento da paisagem foi mais atingido pelas transformações? Então, vocês vão ver aí e vão falar se foram as árvores, a água, o rio, enfim, o mar, a lagoa, tá? Vocês vão ver e vão responder, vão comparar as imagens. Na letra D, cada uma das paisagens destacadas no exercício 8 retrata uma época. Assim como as paisagens, a sociedade também sofre transformações ao longo do tempo. Assinale com um X as agressões que provavelmente esse ambiente sofreu ao ser modificado pela ação humana. Então, aqui nós temos algumas opções, vocês vão ver aí quais as opções que falam sobre a mudança na paisagem, ok? Vocês vão falar sobre a mudança da paisagem, joia? E, por último, a questão número 9. Cite o nome de 2 fenômenos da natureza que podem mudar em grande escala a paisagem de um lugar. Então, assim como eu pedi no trabalho de geografia de vocês, né, onde vocês teriam que pesquisar um grande fenômeno da natureza. Tio, o que são fenômenos da natureza? São fenômenos que acontecem e que o homem não consegue impedir que aquele fenômeno aconteça. Por exemplo, as tsunamis, os furacões, os tornados, né? Aquelas grandes chuvas, né? Aqueles temporais muito grandes que acabam causando deslizamentos, barreiras, soterrando e matando várias pessoas. Aquelas chuvas, aquelas tempestades de neve que acontecem muito no hemisfério sul, né? Na Europa, Estados Unidos, enfim. Então, esses itens que eu falei são fenômenos da natureza, porque são coisas que acontecem em grande escala, né? São fenômenos que acontecem em grande escala e que o homem não tem como interferir, né? O máximo que o homem pode fazer, que o ser humano pode fazer, é se proteger deles, mas interferir não, porque a gente não consegue interferir na natureza, né? A natureza, ela tem a vida própria dela e ela não conseguimos intervir o que acontece na natureza, tá bom? Então, vocês vão escolher aí 2 desses fenômenos, com certeza esses que eu acabei de falar, vocês vão escolher 2 e vão anotar aí na questão número 9, beleza?
Quero que todos façam, quero que todos prestem muita atenção, muita. Não façam só por fazer. E se precisarem de ajuda, assim como já precisaram, pode me falar: tia, olha só, eu não entendi isso, tia, eu não entendi aquilo. Pode me falar que eu vou ajudar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.